É verdade que o cristianismo tem base para ser usado como uma ferramenta de opressão contra as mulheres? Fala galera, bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, meu nome é Matheus Messias e no vídeo dessa semana nós vamos falar sobre o cristianismo e as mulheres. Perceba que a pergunta que eu fiz não foi se o cristianismo tem sido usado como uma ferramenta de opressão contra as mulheres, porque ser usado como uma ferramenta de opressão, o cristianismo tem sido usado para justificar várias coisas abomináveis ao longo da história do mundo, como o sistema de escravidão negreiro do Novo Mundo, como injustiças sociais, racismo, machismo e diversas outras coisas. A pergunta é se o cristianismo possui essas ferramentas que podem ser usadas como uma base para justificar esses atos. E no vídeo dessa semana nós vamos falar especificamente sobre as mulheres. Os outros temas podem ser abordados em outros vídeos mais pra frente. O cristianismo teve seu início no Império Romano do primeiro século. E a cultura romana, bem como a greco-romana como um todo, podia ser, como de fato era também, muito hostil no que diz respeito às mulheres. O nascimento de uma filha garota, por exemplo, não costumava ser muito bem-vinda para a família, por exemplo. Mulheres não eram muito bem-vindas na família porque ter uma filha mulher significava, para a nação, uma falta de poderio militar para início de conversa. E para a família, significava muito mais despesa do que retorno financeiro, porque as mulheres não possuem uma força para o trabalho braçal. Gwen Honeycutt, da Universidade da Califórnia do Norte, e Gary Laffey, da Universidade de Maryland, concluíram que havia uma relação entre a desigualdade de renda e o homicídio infantil feminino, ou seja, as famílias pobres matavam as suas bebês meninas porque ter uma menina naquela época era sinônimo mais de despesa do que retorno financeiro no sentido mais imediato. Karen Brown, da Universidade de Manchester, realizou testes de DNA em 10 montes de ossos para determinar o sexo de alguns bebês. E ele percebeu que eram mais comuns ao longo da história casos de infanticídio femininos do que masculinos. Não era nada fácil ser uma mulher no mundo antigo em geral. As mulheres não poderiam participar do sistema político, por exemplo. Se você era mulher, você também estava sempre debaixo do senhorio de alguma figura masculina, quer seja do seu pai, do seu irmão ou do seu marido. Segundo Antônio dos Santos Justus, no seu livro Manual do Direito Privado, o testemunho de uma mulher não era válido no mundo antigo. E por conta disso, as mulheres não poderiam participar da chamada res pública. O testemunho de uma mulher e nada era basicamente a mesma coisa. Mas então, no meio desse mundo, no meio de toda essa cultura, surgiu o cristianismo. E o cristianismo foi usado como uma ferramenta para elevar o status e a dignidade da mulher no primeiro século. Primeiro, o cristianismo mudou a dignidade da mulher ao mostrar que nenhum ser humano deve ser menosprezado por conta do seu sexo, porque todas as pessoas foram criadas segundo a imagem e semelhança de Deus, independente do seu sexo, da sua raça, da sua etnia, da sua cor, da sua religião. E por conta disso, elas não deveriam ser tratadas como nada menos do que isso. O relato da criação do homem e da mulher no Jardim do Éden retrata a mulher como uma companheira idônea para o homem, ou seja, extremamente capaz e nada inferior ao homem. Há vários relatos do Antigo Testamento também que mostram a força das mulheres. Eu me lembro muito bem de Juízes, capítulo 4, por exemplo, onde todas as protagonistas da história são mulheres. Nós temos primeiramente Débora, que é uma juíza de Israel, ou seja, ela lidera tanto civilmente a nação de Israel, quanto militarmente também. Nesse capítulo ela lidera uma batalha contra o rei Cícera. Mais pra frente no capítulo nós conhecemos a mulher chamada Jael. Essa aqui é uma mulher que ela com suas mãos vazias conseguiu matar o rei Cícera sozinha na sua tenda. O Juízes capítulo 4 é todo sobre o girl power. No Antigo Testamento nós vemos outras protagonistas mulheres como
Esther com toda a sua sabedoria, Abigail também, mulher de Davi, uma mulher extremamente sábia. Nós vemos Ruth também sendo tratada com um livro especialmente para ela também, relatando toda a sua fidelidade à sua família. E por fim, no Novo Testamento, nós vemos toda a dignidade, o status da mulher sendo novamente cada vez mais acentuada. Além de mudar a concepção da dignidade da mulher, o Novo Testamento também eleva o status social dela. No seu livro From Shame to Sin, Kyle Harper diz o seguinte, que quando o cristianismo foi inaugurado no mundo antigo, a ética sexual era completamente baseada na cultura da honra e da vergonha. A ética sexual tinha como base a ordem social e a hierarquia. Portanto, se você fosse um homem de alto status social e fosse casado, você poderia fazer sexo com quem você quisesse, mas a sua esposa não poderia. Nenhuma mulher de status social inferior poderia também negar o sexo exigido por qualquer homem de uma ordem social mais elevada. Mas então veio o cristianismo, naquilo que Kyle chama de a primeira revolução sexual, pregando que todos os sexos têm que ser consensual e pactual, ou seja, tem que ser feito um consentimento mútuo e um pacto. E isso foi uma revolução para o mundo antigo. Isso elevou o status social da mulher. As mulheres agora não eram mais objetos sexuais dos homens e não poderiam mais ser simplesmente descartadas ou traídas. Sabe, esse é um aspecto das consequências do cristianismo. Mas se você pegar para ler os evangelhos propriamente dito, é interessante notar uma coisa que eu acho muito preciosa. Em todos os 4 evangelhos, que são os livros que contam a história da biografia de Jesus, nós nunca encontramos uma única mulher que é hostil em relação a Jesus. Todas as pessoas que rejeitam Jesus, que repudiam Jesus, que odeiam Jesus, são sempre homens. Todas as mulheres são sempre extremamente dóceis com Jesus e Jesus também com elas. É interessante perceber que eu acho isso maravilhoso. Em Lucas capítulo 8, nós vemos que nós somos informados que havia um grupo de mulheres que apoiava Jesus financeiramente, os seus discípulos. Elas financiavam os discípulos de Jesus e o próprio Jesus com aquilo que eles precisavam para poder continuar com o seu ministério, fornecendo o dinheiro necessário para poder se alimentar, por exemplo. E além do mais, se você procurar para saber qual que é o maior diálogo de Jesus, com quem é o maior diálogo de Jesus em todos os evangelhos, você vai encontrar que é também com uma mulher, em João capítulo 4. A pessoa com quem Jesus mais demanda energia, esforço, palavras, num diálogo, é com uma mulher, e uma mulher excluída, que era a mulher samaritana. Como já dito, o testemunho de uma mulher no primeiro século não era válido em nada. Se uma mulher dissesse que viu alguma coisa acontecendo, isso não significava nada para qualquer pessoa que ouvisse. Mas quando Jesus Cristo ressuscita dos mortos, é interessante perceber que a primeira pessoa que ele faz questão de aparecer é para uma mulher, a Maria Madalena. A primeira pessoa que Jesus Cristo faz questão que testemunhe a sua ressurreição, um evento grandioso, é uma mulher. Isso é estrondoso porque se os discípulos de Jesus, aquelas pessoas que escreveram os relatos da ressurreição, quisessem ter inventado uma história, como muitas pessoas acreditam que os evangelhos são, somente umas narrativas para você vender uma pessoa divina, se essa fosse a intenção deles, eles jamais colocariam que uma mulher foi a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição de Jesus. Se eles estivessem produzindo um documento, eles teriam com certeza colocado que era um homem, teria muito mais valor para as pessoas, para o público em geral. Mas se está relatado assim, é porque eles queriam de fato ser fidedignos ao relato original da verdade de que Jesus fez questão de se revelar primeiro a uma mulher. Mateus, tudo isso que você está falando é muito bonito, mas e, por exemplo, a poligamia que nós vemos lá no Antigo Testamento? Como que você responde isso? Bom, esse é um assunto de fato triste, mas não é muito difícil de você entender. Robert Alter, no seu livro A Arte da Narrativa Bíblica, diz que existem 2 cláusulas irrevogáveis presentes no livro de Gênesis que eram algo inquestionável na cultura do mundo antigo, que eram a primogenitura, a lei da primogenitura e a poligamia. Quando você começa a ler o livro de Gênesis, você vê todos aqueles heróis espirituais, Abraão, Isaac, Jacó,
Mas se você pegar para ver as atitudes que eles têm em relação às mulheres, é algo muito triste de você ver. Eles se envolvem em todo esse esquema de poligamia em que haviam mais de uma esposa, em que eles vendiam e compravam esposas. É algo muito triste de você ver. A poligamia dizia que você, como homem, podia ter várias mulheres, mas a gente não pode cair no erro de ler uma narrativa bíblica como se ela fosse uma normativa bíblica. Ou seja, só porque a Bíblia conta uma história, isso não quer dizer necessariamente que esse é o desígnio de Deus, que essa é a norma, a vontade de Deus para que aconteça. Robert aponta que quando você lê o livro de Gênesis, você vai ver duas coisas. Em primeiro lugar, que em cada geração a poligamia sempre causa estragos. Ter várias esposas é sempre um desastre absoluto em todas as famílias. É um desastre social, cultural, espiritual, emocional, psicológico e relacional. Em relacionamentos poligâmicos, sempre você vai encontrar uma esposa que é a favorita e beneficiada, mas você sempre vai ver Deus agindo em favor da mulher esquecida, da mulher que não é amada, da mulher que é estéril, da mulher que é esquecida e jogada para escanteio. Deus sempre vai trabalhar por meio da pessoa que se encontra em falta do capital social da cultura. Robert diz que você começa a perceber o que o livro de Gênesis está fazendo. O livro de Gênesis está subvertendo e não apoiando essas instituições antigas. E quando nós chegamos por fim no Novo Testamento, nós vemos o desígnio de Deus, que é a do casamento monogâmico, sendo instituído de maneira bem mais explícita. O cristianismo, então, como você pode perceber, foi uma revolução para a mente antiga do primeiro século. Ela virou um mundo de cabeça para baixo, elevou o status e a dignidade não somente das mulheres no mundo antigo, mas também de todos aqueles excluídos, os pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, todos os necessitados. Em pouco tempo, os cristãos pularam de 8% da população romana para quase mais de 50% dela, e por fim se tornou a religião oficial do Império Romano. E a partir daí também começou a moldar toda a nossa cultura do mundo ocidental. O cristianismo, desde os seus primórdios, sempre foi uma ferramenta de transformação, de justiça social e de dignidade, não somente para as mulheres, mas para todos, independente de quem seja. E portanto, ele não deve ser usado para nada menos do que isso. O Deus da Bíblia valoriza tanto as mulheres que ele esteve disposto a passar 9 meses dentro do ventre de uma, e segundo Lucas 2, esteve também disposto a obedecê-la em tudo. Usar todo esse legado como uma ferramenta de opressão não é somente um desrespeito e um pecado às mulheres, mas principalmente contra o Deus que as ama. Então é isso, galera, obrigado por assistir mais esse vídeo. Se você é mulher, um feliz Dia das Mulheres para você. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, não deixe de se inscrever nesse botão aqui embaixo, deixa de deixar seu gostei e compartilhar para que essa mensagem possa atingir cada vez mais pessoas. Se você quer contribuir com esse canal de alguma outra maneira, por favor, não deixe de adquirir o meu livro Justiça e Graça. O link com frete grátis para todo o Brasil está aqui embaixo na descrição. Então é isso, obrigado por assistir mais esse vídeo, um abraço e até a próxima.